Vamos fazer o sorteio dos livros? Número 48. 24. 19. 88. 88. 35. Lá, Paulo. 07. Aqui, ó. Aqui na frente, ó. Aqui, ó. 13. Só do seu lado, agora eu vou passar por outro lado. Olha lá. 34. 83. 02. 'Acabou, Paulo? Pessoal, vamos manter os temas. Vamos fazer a peça inicial, então? Gostaria agora de chamar a nossa palestrante da noite, Marinês. Boa noite, Senhor. Muita paz a todos, muita luz. Que as bênçãos de Jesus possam estar conosco. E que nosso mentor espiritual possa se aproximar de nós, nos intuindo, nos ajudando, fazendo com que os nossos corações se fixem no amor e nossa inteligência no aprendizado. Que possamos unir o nosso coração ao nosso modo de pensar e de agir. E que Jesus, através dos mensageiros do espaço, possa estar aqui conosco nesse momento. Que assim seja. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema até assim, um tanto polêmico, vamos dizer assim, interpretado ao pé da letra, como todas as passagens do Evangelho. É assim uma coisa muito forte, muito pesada, até que a gente vê que não tem muita explicação, que não tem muita lógica no acontecer. Eu ia fazer outra palestra, tinha duas em cima da mesa. Desde onde que eu estou olhando para elas, olhando para aquela, não me deu vontade. Aí eu resolvi de última hora pegar esse tema. Até eu peguei o livro só e
Vamos tentar. A gente vai saber. Passagens do Evangelho, segundo disse Jesus, segundo os seus discípulos, ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mistério que eles venham, os escândalos. Mas ai daquele homem porque o escândalo vem. Quer dizer o quê? Que ainda nós temos necessidade disso que nós chamamos de escândalo. É tudo isso que a gente assiste na televisão, que acontece nos meios familiares, social, político, religioso, em grande porcentagem das vezes. Mas é necessário que aconteça. Mas ai daquele que promova um escândalo. Por quê? Porque essa situação que nós damos o nome de escândalo, que é justamente a palavra usada pelos evangelistas, que significa dolosamente induzir uma pessoa ao erro, induzir uma pessoa a ter danos morais. E quando uma pessoa recebe um dano moral, em qualquer situação na sociedade, em qualquer circunstância, não é apenas ele, nem o promovedor do ato e nem aquele que recebeu ou aqueles, mas uma grande quantidade de pessoas são envolvidas nessa situação. Nós já vimos na televisão dizer, o escândalo da Petrobras. É mais que isso, não é? Não é isso? Nós vamos direto. Quem que está envolvido? São só eles? Não. É o Brasil. Somos nós. Se não falar muito mais longe, o exterior, países do exterior, porque acaba tudo virando uma coisa só. Então, nesse sentido, quando Jesus usava essas palavras fortes, ele usava todos os meios que se tinha ao seu redor para ensinar. Para ensinar. E dizia que ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mistério que vem acontecer na hora certa. Mas ai daquele que... Entendendo dessa maneira, o mal ainda é necessário no nosso planeta, porque nós somos turrões demais. Nós não nos damos ao luxo de aprender pelo bem. Aí aqueles chavões espíritos que nós dizemos, se não for pelo amor, vai ser pela dor, é pela dor. Porque pelo amor, nós não paramos um minuto. Nós continuamos na inércia, nós continuamos na facilidade de vida, no comodismo. Então é pela dor que nós vamos aprender. Por isso que de quando em quando estoura alguma coisa para nos sacudir, para que a gente saia daquela inércia, para que a gente tenha que se mexer. Porque nós ainda aprendemos pela dor. É uma coisa natural. O homem, nós seres humanos, somos dotados de potencial divino. Porque nós temos a energia divina em nós. Nós temos a essência de Deus. E temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade que nós temos de agir. De que lado? Para o bem ou para o mal? Depende da nossa escolha. E conforme o que nós escolhemos, nós vamos colher. Não tem outra justificativa. Aquele outro chavão que fala, plantou, colheu, não tenha dúvida. E nós, a lei de causa e efeito, ela é soberanamente implacável, justa, caridosa. Isso nós temos certeza. Não precisamos colocar a mão em nada. Por isso que Jesus disse, ai daquele que promove o escândalo. Porque a lei de causa e efeito é soberanamente justa. Ela não é nem uma vírgula para cá, nem uma vírgula para lá. É no lugar certo. E está vindo muito rápido a lei do retorno. Por quê? Por quê? Porque nós estamos com uma consciência muito grande do aprendizado. Porque tudo está aqui, ó, na nossa cabeça. A doutrina espírita tem trazido para nós muitas informações, muitas maneiras de nós vivermos, nos liberando do sofrimento. Mas como nós somos turrões, teimosos, orgulhosos ainda, egoístas, muito egoístas somos nós, todos nós ainda temos aquela questão do egoísmo, aquela questão do orgulho muito aprofundado, nós ainda insistimos no erro. E a natureza nos mostra a todo momento como viver bem, como não querer muito. Jesus falou, olha os pássaros do céu, eles não
não semeia e não colhe, o Pai os alimenta. É claro, que nós sabemos que não vamos ficar aqui, ó, braços abertos, cruzados, aguardando que alguém vai trazer comida no nosso prato. Porque uma vez, 2, 3, depois, vai se virando. Mas nós temos que ter o equilíbrio. O equilíbrio. E todos os escândalos que acontecem, todos os desalentos, todos os sofrimentos nos quais nós estamos envolvidos, é por causa do orgulho e do egoísmo. Então, gente, a causa de tudo isso, que estamos parados muitas vezes na nossa evolução. Uma situação de sofrimento, ou que nós usamos o termo escândalo, é tudo aquilo que abala a nossa consciência. Abala primeiro a nossa consciência. Por quê? Porque dentro dessa dolência, dessa inércia de atitude, nós deixamos sempre a próxima encarnação. Isso aqui depois eu vejo, depois na próxima encarnação. Depois na próxima encarnação, eu já cheguei até aqui. Então nós não vamos conhecendo o caminho que nós vamos percorrendo. E não conhecendo o caminho que nós percorremos nessa jornada, nós ainda nos ferimos os nossos pés. Diz assim, Emmanuel diz, quem não conhece o caminho, fere os seus pés. Tá? Alimenta o joio. Estamos no tempo da separação do joio e do trigo. O joio, o mal, o trigo, o bem. Contou-se na história, na parábola de Jesus, que o plantador plantou, o semeador, o plantador, vamos dizer, plantou o trigo e veio na surdina da noite o inimigo e plantou o joio, a erva daninha. E começou tudo a crescer junto. E ele não tinha como arrancar o joio, porque arrancaria o trigo junto. Estavam pequenos. E ele teve que alimentar o trigo. Não se importou se o joio ia crescer ou não. Eu vou alimentar o trigo, vou tratar do trigo. Para que eu consiga mais tarde arrancá-lo. Arrancando o joio sem atrapalhar o trigo. E assim somos nós. Nós não podemos alimentar o joio que acontece na nossa vida. Nós não podemos alimentar os problemas, os escândalos que estão por aí no mundo, na cidade, no planeta, nas famílias. Nós temos que erguer a nossa cabeça e olhar o trigo. E olhar o que está do nosso lado, muitas coisas boas que nós temos. Muitos amigos, muitos companheiros, muitos queridos que estão ali e às vezes a gente se debate e chora olhando apenas um foco. Aquele foco só. Mas quantos focos de trigo do bem não tem ao nosso redor? Por isso, nós não conhecemos o caminho. Nós vamos o tempo todo andando, tropeçando, sem olhar os caminhos, os buracos pelos quais nós passamos. Aí passamos uma encarnação sem conhecer o caminho que fizemos. Na volta, onde nós vamos? No mesmo caminho. E aí, normalmente, o que vai acontecer? Vamos ter, às vezes, na lei de causa e efeito, os mesmos erros, por pouca força de vencer, que tivemos na encarnação passada. Porque não conhecemos o caminho. Porque não paramos de olhar para o joio e ficamos tratando do joio, da erva daninha, do problema, da dor, do sofrimento, esquecendo que nós estamos aqui nesse planeta, criação de Deus, governado pelo Mestre Jesus, para sermos felizes. E a doutrina espírita veio, olha, estou até emocionada, há mais de 150 anos, revelar para nós esse caminho, mostrar o mundo físico como se vive bem, mostrar que a continuação nossa é como nós vivemos aqui. E deixa muito claro para nós, a lei de causa e efeito é implacável. Pensemos nela, analisemos a nossa vida todo dia. O homem, na sua indolência, o homem que eu digo somos nós, seres humanos, na sua indolência, é colocado na nossa mão todas as horas situações para o nosso progresso. E nós deixamos de lado. A situação está aqui. Quantas vezes do nosso lado, e nós, pelo orgulho, se eu não for do meu jeito, eu não quero mais. Tá? Nós lutamos mais para ter razão do que para ser feliz. E nem sempre nós temos razão. Aí então vem o quê? O sofrimento. Vem o quê? O aguilhão, que é o ferrão,
que vem nos empurrar, que fala, saia dessa inércia. Cominha, Jesus era atitude. Subiu ao monte, desceu do monte, saiu, foi ao barco, andou, caminhou. Jesus era atitude. E ele dizia, a tua fé te curou. Você teve a atitude de se curar. Isso que a doutrina pede para nós. Atitude. Atitude de transformação. E disse Jesus, olha essa passagem, segundo Mateus. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. O que é o fogo eterno? Aí, simbolicamente, há religiões que ainda acreditam no fogo eterno, o fogo ardendo, queimando realmente. O fogo eterno, da vida do Espírito que é eterno, é o que? A nossa consciência. É a hora que abre a consciência para o erro. A hora que vem a culpa, a hora que vem o remorso, o arrependimento, que às vezes não tem mudança. Esse é o fogo eterno. Aí ele diz assim, se os seus olhos te escandalizarem, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo 2, ser lançado no fogo do inferno. Olha essas expressões duras que Jesus pregava e dizia para aqueles. É claro que nós sabemos que no Oriente há religiões ainda que se rouba, se comete algum crime, eles acabam cortando os membros, né? A mão, no caso uma. No sentido aí que é melhor às vezes a gente nascer cego, não ter aquele olhar, não ter a oportunidade daquilo, do que nós nos lançarmos pelo olhar, que é o filtro do Espírito, certas situações que mais tarde a gente venha se arrepender. Porque esse olhar aqui, ó, pode ter olhar de bondade, olhar de caridade, olhar de inveja, olhar de ódio, olhar de traição. São olhares que nós, cada um de nós, temos e nós distribuímos onde nós olhamos. E nós sintonizamos e nos ligamos pelo olhar. O olho é o filtro do Espírito. Por isso, quando você olha na pessoa que ela não está bem, olhe no olho dela, ela vai mostrar se ela está bem ou ela não está bem. O olho mostra tudo que nós temos, como nós estamos. E quando ele diz, se a tua mão for portadora de escândalo, o que ela quer dizer? Que a mão pensa. A mão pensa? Não. Quem pensa? O Espírito. A mão é um instrumento do Espírito. É com ela que nós podemos ajudar o nosso próximo ou cometer algum dano ao nosso próximo. Pensamos, sentimos, agimos. Tá? Pensamos, sentimos, agimos. E a aptidão do Espírito, que é o Espírito que está em cada um, que está revestido por esse corpo, que nos vai levar a nós termos determinadas atitudes. Atitudes, muitas vezes, que devem ser preventivas, para nós não cometermos tantos escândalos. Vamos dizer um exemplo. Uma pessoa que gosta de beber. Beber álcool, tomar álcool, alcoólatra, que não seja. Qual é a atitude dela melhor, a preventiva? Ela não ter nada em casa. Vocês não concordam comigo? Se torna muito mais difícil, pouquinho mais difícil. Se ela tem ali a tentação, o amiguinho, a vontade, vai lá. É isso que Jesus falou. Prevenção, prudência. Nas situações em que ele usou, se referiu, sobre as partes do nosso corpo, pois viu que ele falou, olhos, braços, mãos, pernas, pés. São duplos. Por quê? E diz aqui assim, porque eliminando um, teria o outro para fazer o trabalho. E também porque mostrando que um depende do outro. Passando para a vida social, passando para a vida do Espírito, ele mostra aí a necessidade que nós temos de nos conscientizar que cada um de nós precisamos uns dos outros. Nós não vivemos sozinhos. Nós precisamos da ajuda mútua, um ajudar o outro. E nessa atitude mútua, existe aquilo que nós chamamos de reciprocidade.
uma maneira maravilhosa. Ontem eu vi tanto, porque eu fui lá no Miramês, e lá sempre, estou contando o que aconteceu. E lá eles dão uma colaboração, porque tem o aluguel, tem um monte de coisa. E a moça que vende material de construção falou, eu peguei aquele material para você, ficou bem mais barato. Eu falei, que bom, você mandou lá, mandei, mas ficou bem mais barato. Aí eu dei o dinheiro, eu falei assim, olha aqui o dinheiro que você deu aqui, olha lá, é o desconto que estava lá. Eu dei risada. Falei, essa lei, coisa boba, pequenininha, mas é você fazer e receber. Às vezes você já recebe antes de fazer. Isso é materialmente. Imagine agora a gente na situação de amizade, de carinho, de fluir esse contato, essa vibração. Eu digo sempre isso daí para vocês. Digo nas palestras. Doutrina espírita tem que ser amor. Tem que ter um ombro amigo. Isso eu falo direto nas aulas. Sempre falei isso. Doutrina espírita tem que ter uma vibração de amor, porque é isso que Jesus falou. Amai-vos uns aos outros. Ele não falou instrua só apenas. Amai e instruir, falou Kardec. Colocou o amor no primeiro lugar. Podemos dizer que os exemplos que Jesus dava eram aqueles que a gente tem, olha, usando o corpo físico. As mãos que nós usamos para acariciar são as mesmas mãos que podem serem violentas, matar, assassinar. Tá? As mãos que usamos para fazer preces maravilhosas podem ser as mãos que os escritores fazem de má fé, divulgando o erro, a calúnia, o sexo exagerado, a imoralidade. Que não se dá mais para assistir a Globo. Entre aspas, não conte para ninguém, nem eu falei, tá? É só pensar. De tamanha exagero. Bom? Mas existe, não precisa mostrar. Cada um sabe. Quanto aos pés, quando Jesus fez se seus pés forem motivos de escândalo, corte-os. É a mesma coisa. É um instrumento que nós usamos, os nossos pés. O nosso pensamento. Pensou, sentiu, agiu. Para eu ir para a prece ou para eu ir para o erro. São os meus pés que me levam. Jesus valorizava tudo. É com os olhos que nós guiamos tudo. Primeiramente é o olhar. Olhamos, Jesus falou, não julgue. Não julgue. Ele falou assim, não julgueis. A mesma medida que julgares, serás medido. Mas nós julgamos. Jesus se referiu assim, julgou, não condene. Porque nós já sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom. Julgou, você tem seu direito de não aceitar? Aceita, mas você espalhar. Tá? Você se espalhar esse seu julgamento. Não aceita. Não é aquilo que você pensa. É o direito de cada um de nós. Falou Jesus. Os olhos é o filtro do Espírito. Lembremos, portanto, do nosso modelo. Qual é o modelo mais perfeito que Deus enviou ao planeta Terra? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Está lá. Veja Jesus. Tudo bem. Veja Jesus. Qual é o modelo que Jesus deu para nós? As mãos que curavam, os olhos que curavam, os pés que caminhavam aqueles 200 quilômetros, num diâmetro de 200 quilômetros, levando carinho, levando cura, levando a doutrina, levando o amor, transmitindo a esperança. Por isso que eu digo, Jesus andou a pé pela Samaria, pela Galileia, pela Judeia, socorrendo todos, curando todos os necessitados, tirando a dor dos irmãos de Lázaro, das irmãs de Lázaro, ressuscitando Lázaro pelas suas mãos de cura. Quando Marta e Maria chegaram até ele e disseram, mestre, faz depressa, faz 4 dias que o nosso irmão está morto. Na verdade, hoje a doutrina explica para nós que ele não estava morto, porque não havia quebrado o laço fluídico que liga o espírito ao corpo. Ele estava em estado de catalepsia, aquela morte aparente, quando a gente sabe o que acontece. Tá? E Jesus disse, levante. Tá? Ele era transformador, conseguia transformar todas as leis da natureza. Jesus. Era capacitado. Se ele foi o construtor do planeta Terra, para ele isso não era nada. Fala, se cura, ó, tá limpinho. Não era nada para ele.
Ele tinha uma energia. Era aquela energia, aquela coisa que nós não conseguimos nem entender ainda. E a doutrina espírita veio para consolar. Consolo da doutrina. Nós espíritos, gente. Não podemos chegar na fila e um está reclamando, reclamar junto. Mas está ruim, está perto. Mas olha, tem condição. Nós temos o nosso conceito. Não, realmente não está bom. Mas não entramos naquela ladainha de lamentação. Porque nós somos a doutrina consoladora. Quem vai consolar a doutrina espírita? Se nós somos desesperados. Nós perdemos o eixo facinho e perdemos o equilíbrio com a maior facilidade. Ninguém vai confiar. Aí vocês um bando de fariseus. E que se nós pensarmos bem, falamos dos fariseus há 2000 anos atrás, vamos analisar a cada um de nós. Porque religião, doutrina, filosofia é para nós olharmos a nós. Analisarmos aqui. Quem somos nós? Será que nós somos os fariseus de antigamente? Quando Jesus falou assim, ame seu próximo, ame seu irmão, ame seu próximo. Ame a todos de maneira igual. Ame seu inimigo. Será que Jesus amava aquele povo, doutor da lei, que era sabedor de tanta coisa, e que fazia tudo diferente, que apenas tinha um conhecimento, e que ele dizia sepulcros caiados por fora, mas podres por dentro? Será que Jesus tinha a mesma admiração, o mesmo amor que ele tinha pelos seus apóstolos, que eram pessoas simples, humildes, que deixavam tudo para batalhar por uma causa, mas eram justos, honestos, sem hipocrisia, sem mentiras? Ele conhecia, e ele era um homem. O homem falava, chegava nas assembleias e dizia assim para aqueles doutores da lei: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Querendo dizer, vocês não vão entrar, porque vocês falam uma coisa e faz outra. E com esse fazer uma coisa e fazer outra, falar uma coisa e fazer outra, vocês não estão deixando os outros entrar também, estão enganando as pessoas. Iludidamente enganando. E dizia mais Jesus na plateia: olha que homem, olha, aquele é o cara, esse é verdadeiro. Olha aqui. Só aqui os 7 ais, tá? Que vocês querem procurar. Os 7 ais do Evangelho no Evangelho de Marcos, no capítulo 23. Está ali, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas de dentro está cheio de sujeira e de imperfeições. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que tenha o exterior também se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados por fora, limpos, os quais se mostram vistosos por fora, mas por dentro são cheios de ossos e mortos e de toda a impureza. Ai de vós, hipócritas! É lógico. E a gente olha e diz: nossa, Jesus falou essa palavra hipócrita. Só que na tradução, quando traduziu para as línguas aqui, para a nossa língua, não tem esse significado que a gente de xingamento. É um significado de pessoa que se mostra uma coisa, mas é outra. Tá? Na verdade, não tem o tom de xingamento. Então, gente, quando ele se refere a arrancar as mãos, arrancar os pés, arrancar um olho, ele quer dizer: arranque os vícios, elimine os vícios que tu trazes dentro do DNA espiritual. Espiritualmente, no nosso DNA espiritualmente, na bagagem espiritual nós trazemos os nossos vícios. E Jesus era muito claro ao dizer isso, ele não tinha medo de dizer nada disso. E disse aqui assim: os olhos bons de Jesus curaram muito, mas também pela energia que ele teve, cegou Saulo.
Saulo, o grande homem, o doutor da lei, que também era judeu, Saulo, mas era doutor da lei mosaica, sabia tudo, era um importante homem. Na estrada de Damasco, quando Jesus já havia sido crucificado, ele cruza, ele estava andando na estrada de Damasco, perseguindo os cristãos, o Saulo. E Jesus cruza com ele, e aparece em perispírito, e toda aquela luz, e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E conta ali, que naquela hora Saulo ficou cego. Paulo e Estevão, o livro, de Emmanuel, através de Chico. É uma obra clássica, fantástica do Espiritismo. Ele ficou cego, por 3 dias se recolheu no deserto e ficou lá a pensar. Quantas vezes nós poderíamos nos recolher no deserto da nossa alma? Nós não fazemos isso. Nós nos atropelamos o tempo todo, nós não sabemos parar, nós não meditamos. E conta ali que a vibração de luz do Mestre cegou Saulo. Foi quando começou a conversão. E ele começou a pensar, o que é que eu estou fazendo do instrumento físico que é meu corpo? Onde é que eu estou me comprometendo com esse instrumento que Deus me deu espiritualmente? Saulo pensou. E parou. Se transformou em cristão. Houve a mudança total. E nós podemos pensar. E nós? Perguntemos. O que é que nós estamos fazendo do nosso corpo físico? Lembremos que nós sabemos que nós acumulamos uma quantia de energia negativa pelos erros promovidos. Pensamos e agimos, sentimos, magoamos, ofendemos, vingamos, ou perdoamos, ou amamos. O que nós fazemos? Todos os nossos sentimentos têm uma atitude, têm um reflexo. Guardar mágoas, guardar raiva, guardar ódio. Nós acumulamos naqueles órgãos por dentro, órgãos de sentimento, e mais tarde eles têm que eclodir. E como que eles vão sair, aquela energia negativa? Normalmente através das doenças. Aí aparecem as doenças e nós ficamos a nos perguntar por quê? Sofrimento, desilusões, tristezas. Sempre é necessário, voltamos a falar, ai do mundo por causa dos escândalos. É mistério que eles aconteçam, é necessário muitas vezes. Mas ai do homem por quem o escândalo vem. Jesus disse, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma moz de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Mateus, capítulo 18, item 6. O que é mó? O que é mó de azenha? São duas, eu fui procurar lá na internet, são 2 pedras grandes, no mesmo formato, uma colocada em cima da outra, que elas viravam assim e trituravam os grãos. Então era coisa muito pesada. Melhor que se pendure uma pedra no pescoço e que vá no fundo do rio, do que se aproveitar de um pequenino. E quando Jesus se referiu a pequenino, se referiu a criança. Mas se referiu também às pessoas simples, que não têm malícia, e que caem com maior facilidade na conduta errada daqueles maldosos. E nós vemos ainda que nós passamos mais de 2000 anos dessa passagem aqui, e se a gente for olhar bem, nós ainda estamos envolvidos por tantas coisas desse tipo. Quantas das nossas crianças hoje são alvo de tráficos, de droga, tráficos de órgãos, de sexualidade, de estímulos de violência? Quantos? Os idosos, como são passados para trás na fila do banco. Agora 5, 6, 7, 8 de receber aposentadoria é o maior perigo. São totalmente enganados. Por quê? Jesus nos orientou. Sejam prudentes como a serpente, mas simples como as pombas.
Olha cada coisa que você falar para a gente também. É o extremo. Prudente como a serpente, que é um bicho peçonhento. E a pomba, que é uma coisinha tão delicadinha, tão simples como a pomba. Vamos ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Por quê? Porque a serpente não ataca ninguém. Ela se defende. Se nós chegarmos, ela se defende, pelo medo. Seja prudente. Conheça as pessoas. Simples e prudente. Conheça as pessoas. Não se entregue de uma vez. Vá devagar conhecendo as pessoas. Vê com quem é que está se convivendo. Vê quem são aqueles que estão ao seu redor. Vê em quem pode dar mais ou menos confiança. Prudente como a serpente e simples como as pombas. São colocações extremistas que, se nós colocarmos ao pé da letra, nós não conseguimos entender. Separar o joio do trigo. Um dia desse levantei no domingo de manhã, tá cedo ali da televisão, estava passando uma pastora lá, porque, como se diz, é bom dar tiro de tudo quanto é lado, sabe? Alguma coisa você pega. Então eu estava ouvindo a pastora lá, Cleo, na Rede TV. Ela estava justamente falando essa passagem do joio do trigo. E ela falava assim: você aí se esqueceu do trigo, que faltou água, que faltou adubo, e está alimentando o joio. Olha o trigo ao seu redor. Olha o que está acontecendo na sua vida. Para de dar preocupação para pequenas coisas. Que o mundo é cheio de muito mais coisas importantes ao seu redor. Se preocupe com coisas que valem a pena. É a separação do joio e do trigo, ela dizia. É o momento dos bons e maus. Os bons irão para esse lado aqui. Os maus para cá. Na hora certa. Na hora certa. Não façam justiça com as suas próprias mãos. Estou pensando. Falei, é isso. A chave está aí. O foco é isso. Nós não podemos valorizar o mal. E o que acontece nessa sociedade que nós estamos vendo é que nós valorizamos o mal. Bom, dá para assistir televisão? Não dá. Não dá. Valorização do mal. Por quê? Lá no livro dos Espíritos diz, porque os bons são tímidos e os maus não têm medo de nada. Mas nós valorizamos os maus. Então, gente, hora da doutrina, olhar para cada um de nós e nós dizermos: o que é que eu estou fazendo dessa minha caminhada? Eu estou servindo de mestre? Eu sou exemplo para alguém? Eu sou, dentro da minha casa, eu sou exemplo para a minha família? Para os meus pequenos? Modelos. Modelo é perigoso e importante. Jesus é o modelo mais perfeito que Deus enviou ao planeta Terra. Modelo. Como eu sou, como modelo? Nós temos que olhar a nós. Porque sempre a gente lê e fala: se o meu marido, se o meu filho, eu vi isso, não, mas ele não está aí, nem ela, nem ninguém, somos nós que estamos. Nós estamos aprendendo isso. Saímos aqui hoje com mais responsabilidade. E de pensar na vida. Pensar na vida. Porque de que adianta saber tudo? Saber tudo isso aqui da codificação espírita. E não ter atitude. E não saber ser gentil. E não ser melhor hoje que ontem. E tentar ser amanhã melhor do que hoje. Não vai fazer nada. Não vai adiantar de nada. Ninguém vai chegar e falar assim: que religião você é? Você sabia o livro inteirinho dos livros. Você sabia tudo. Questão 200, 300. Olha, sabia tudo. O que você fez com ela? Assim não fiz nada. Pronto, vai voltar. Não conheceu o caminho, vai voltar. São questionamentos para nós. Eu sempre digo, quando o palestrante faz a palestra, ele faz para ele. Não é para o público. É para ele. Aí ele vai sentir: é isso que eu preciso pensar, é isso que eu tenho que saber, é isso que eu tenho que analisar para mim essa palestra. E aí eu pego a carona na oportunidade. Eu fui outro dia, peguei a carona por lado de outro. E assim nós vamos. Tá? Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês é isso, para que depois a gente não possa, mais tarde,
nos arrepender. Nós estamos aqui com a clareza da doutrina. E quando Jesus disse, perante tudo isso que Jesus pregou, não vamos mais tarde dizer, ó Jerusalém, Jerusalém, em tom de lamentação. Mas vamos dizer, ó Deus, eu aproveitei a encarnação. Tive os aguilhões do sofrimento, mas eu entendi o caminho. E na volta, na próxima encarnação, com certeza não vou ter que repetir tudo. Vamos iniciar de onde nós saímos. Então, é isso que a gente tinha para falar. Espero que tenha ficado bem explicado, porque eu sou meio surpresa aqui, né? Mas que não sejamos fariseus. E todas as vezes que nós observarmos tudo que acontece de tristeza com a nossa família, com a família do outro, observemos que é mistério que aconteça, mas que veio para despertar a nossa consciência e todos aqueles que estão ao nosso redor, para repensar a vida. É essa que é a situação, repensar a vida. Paz e amor a todos. Eu vou agora, nós vamos fechar os nossos olhos e para encerrar, vou ler, agradecendo os nossos amigos, nossos companheiros espirituais, uma prece ao meigo Rabi da Galileia. Mestre, que possamos perceber a grandeza do potencial que trazemos e sentir a alegria de possuirmos a vida, integrando o universo do Pai. Que possamos ver nesse mundo onde estamos a escola equipada com teu amor para a expansão do reino de Deus em nós. Que possamos trabalhar com afinco nessa seara para sentir cada vez com mais intensidade a tua luz que nos guia no caminho da verdade. Que possamos nos iluminar com ela e refleti-la com maior pureza a cada passo que dermos, lembrando sempre que cada gesto de amor é mais um passo em direção a vós. Que possamos se sentir em nossos irmãos, em toda a natureza, em tudo onde a vida se manifeste, e emitir constantemente do fundo do coração o maior sentimento de gratidão a vós, ó Mestre querido. Muita paz a todos, muita luz, que possamos ter um bom final de semana bom e o início do próximo. Muito obrigada.